Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 20 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 4, o único foco na obra de Deus. Ó Senhor Jesus, para a gente poder extrair o máximo dessa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito. É pelo Espírito, que o Senhor vai nos guiar, dentro daquilo que Ele deseja falar conosco, que a gente precisa realmente, uma revelação que vem dele. Assim Ele vai nos dar espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, o que Ele quer nos direcionar, Senhor Jesus, e sabedoria, para a gente trazer isso para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida, não como doutrina, mas como de fato nos atributos divinos. Ó Senhor Jesus, importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim Ele vai nos transmitir aquilo que Ele deseja, vai nos trazer crescimento de vida, vai nos trazer mais dos seus atributos, como amor, Senhor Jesus, para a gente poder levar de fato esse Deus que é luz, que é amor, que é vida para todas as pessoas. Que o Senhor nos abençoe, com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Senhor Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 17, do versículo 17 ao 21. Senhor Jesus. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 4 ao 17. Senhor Jesus. Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Senhor Jesus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje:
cada um veja como edifica. Ó Senhor Jesus, por causa da forte influência da cultura grega, a igreja em Corinto atentava muito ao discurso dos homens e se dividia, seguindo a quem mais lhe agradasse. Esse costume podia ser visto nas praças gregas, chamadas ágoras, um lugar para manifestação filosófica, discurso e apresentação de pensamentos filosóficos. Os gregos eram muito dados a essa prática e a entendiam como manifestação de democracia. Cada um tinha um lugar, um espaço para falar o que queria e o que pensava. Ó Senhor Jesus! A sociedade aristocrática de Atenas sempre se ocupava em ir para as praças ouvir filosofias e pensamentos diferentes. Seus escravos trabalhavam em seu lugar. Por causa disso, tinham muito dinheiro e tempo suficiente para passar o dia todo ouvindo discursos. Portanto, era comum entre eles julgar uma pessoa e ter preferência por outra. Eles eram muito inclinados a avaliar cada um e escolher aqueles de quem mais gostavam. Ó Senhor Jesus! Isso nos mostra que quando vivemos segundo o nosso homem natural, temos a tendência de focar em homens. Se agirmos assim, jamais teremos força suficiente para executar o ministério da nova aliança. Não podemos mais andar segundo o homem, vamos andar segundo Deus. Não devemos ter preferência por quem planta ou por quem rega, mas temos de ter preferência por Deus, pois é Ele quem dá o crescimento. Ó Senhor Jesus! O versículo 8 prossegue. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Somos servos do Senhor, pregamos o Evangelho e oramos pelas pessoas, ou seja, plantamos e regamos, mas o crescimento vem de Deus. Quem planta e quem rega são um, e receberão seu galardão. Mas nenhum servo de Deus deve trabalhar para ter um partido, para agregar pessoas em torno de si, para ganhar fã-clube. Não estamos aqui para fazer isso. Se o fizermos, já teremos ganhado o galardão. E naquele dia, na manifestação do reino dos céus, Deus não nos concederá galardão. Ó Senhor Jesus! O mais importante é o resultado da obra de Deus em nós. Por isso, nosso esforço e trabalho valem a pena. Não é nossa fama, não é nosso reconhecimento, não é o elogio que recebemos que tem valor, mas sim a obra de Deus sendo efetivamente realizada. Precisamos ter o mesmo sentimento que Paulo teve diante de Deus para com os coríntios. De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Dessa forma, sendo o nosso foco a execução da obra de Deus, quando ela for efetivamente realizada, estaremos contentes. Não teremos ciúmes de quem Deus usar, pois nosso foco não estará na pessoa, mas sim na realização efetiva da obra de Deus. Assim, a maneira de aperfeiçoar nossa unidade é não focar nos homens, mas na obra de Deus. Ó Senhor Jesus! Nos versículos 10 e 11, vemos Paulo como um edificador único. Ele lançou um firme fundamento, que é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Dessa forma, nosso foco não deve estar nas pessoas, mas na obra de Deus. Não é suficiente apenas dizer que estamos edificando a obra de Deus, mas precisamos saber como edificamos. Ó Senhor Jesus! O versículo 12 ainda nos esclarece. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, esse versículo nos indica que a obra dos verdadeiros apóstolos que se preocupam com a realização verdadeira da obra de Deus deve ter a natureza do ouro, ou seja, a natureza de Deus. Não é a nossa natureza caída, representada pela madeira, mas é ouro que temos de usar, a natureza divina. Então veja como você edifica. Verifique se a natureza de sua obra está correta. Lembre-se de que não é uma questão de usar sua habilidade, capacidade ou técnica, mas de edificar com a natureza de Deus. Ó Senhor Jesus! No versículo citado, prata representa a redenção, pois Deus nos redimiu por meio de Cristo e nos deu sua humanidade perfeita, que contém as virtudes humanas elevadas pelos atributos divinos. Hoje, temos à nossa disposição essa humanidade perfeita, proveniente da redenção, para edificar a habitação de Deus. Não use seu homem natural, não use suas virtudes naturais. Ó Senhor Jesus! Outro material para edificação são as pedras preciosas. Elas representam a obra de transformação do Espírito.
Isso significa que a obra que fazemos não deve produzir apenas mudança exterior. O que buscamos na verdadeira obra de Deus é a transformação metabólica interior de cada um dos santos. Deus nos está transformando. Portanto, se a obra que alguém edifica é verdadeira, ela tem a obra transformadora do Espírito. Ó Senhor Jesus! Durante todos os anos em que estivemos sob o ministério do irmão Dom Guiulan, podemos testificar que recebemos essa obra transformadora do Espírito. Isso porque ele foi fiel ao Senhor e edificou com ouro, prata e pedras preciosas. Assim deve ser nossa obra. Precisamos também atentar que ao construir, a natureza de nossa obra deve ser ouro, deve ter a natureza de Deus. Além disso, devemos edificar com a prata, a humanidade perfeita de Cristo, proveniente da redenção, e com pedras preciosas, pois estamos sendo transformados de pecadores em filhos de Deus santificados e por fim glorificados. Esse é o trabalho verdadeiro, ó Senhor Jesus. Mas caso edifiquemos com madeira, feno e palha, podemos até produzir muito volume, pois estes fazem muito mais volume do que ouro, prata e pedras preciosas. Com madeira, feno e palha, a obra parece grande, mas não se impressionem com obras grandes. A obra pode parecer grande, mas é madeira, feno e palha. Ó Senhor Jesus! Além disso, a obra de Deus precisa ser resistente ao fogo. De tempos em tempos, Deus permite que passemos por uma prova de fogo. E quando o fogo passa por nós, seu desejo é verificar quanto resta de nossa obra. Se a nossa obra for madeira, feno e palha, tudo se queimará. Aquele grande volume de obra, de que porventura nos gabávamos, de um dia para o outro, pode desaparecer. Mas se o que edificamos é ouro, prata e pedras preciosas, pode passar o fogo que for, a provação que for, essa obra permanecerá e receberemos nosso galardão. Ó Senhor Jesus! É isso que diz nos versículos 13 e 14 de 1 Coríntios 3. É isso que devemos anelar, que não nos preocupemos com nossas conquistas, nem com ser alguém de sucesso, fama, reconhecimento e exaltação da parte de todos, nem ainda com ganhar muito dinheiro às custas da obra de Deus. Não estamos aqui para isso. Nosso alvo deve ser ganhar o galardão naquele dia. Ó Senhor Jesus! O próximo versículo nos revela uma verdade muito importante. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Essa porção nos mostra que a salvação não se perde, é eterna. Podemos, contudo, perguntar-nos: qual a diferença entre o cristão que se dedicou ao Senhor e aquele que, mesmo depois de salvo, não se dedicou ao Senhor e viveu uma vida dissoluta? Nessa passagem podemos ver que se alguém depois de salvo continuou vivendo segundo a vontade do Senhor, sendo fiel ao ministério da nova aliança, esse alguém edificou com ouro, prata e pedras preciosas e receberá galardão. Mas se alguém não edificou adequadamente e sua obra se queimar, ele não participará do reino milenar, ou seja, perderá a era do reino. Ele será um daqueles que diz: Senhor, Senhor, nós não pregamos o evangelho em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos obra de caridade em teu nome? E o Senhor dirá do outro lado da porta: na verdade eu não te conheço. Esse não te conheço traz o sentido de nunca te aprovei. Ó Senhor Jesus, que ninguém use da obra do Senhor, da igreja do Senhor, como trampolim para ganhar fama, poder, autoridade ou dinheiro. Isso é vergonhoso. Deus o destruirá. Isso é extremamente sério. Somos apenas servos humildes, que fizemos apenas o que tínhamos de fazer. O Senhor julgará se fomos fiéis ou não. Esse deve ser nosso foco. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Já compartilhei isso aqui várias vezes, né? O nosso foco, desde quando a gente conheceu o Senhor, né, é nos aproximar dele. A Bíblia nos alerta, né, contra falsos profetas, né, falsos cristos. Ó Senhor Jesus. Né, eu já compartilhei aqui recentemente, um irmão compartilhou isso numa palavra, né, falando: olha, eu não tenho medo do anticristo, porque ele é contra Cristo, é fácil identificar. Mas eu tenho medo do falso Cristo, porque ele faz coisas muito parecidas. Por isso eu estou mostrando para nós aqui. Não é? A gente tem que ficar olhando para a obra de outros e condenando. Hoje se faz muito isso. As pessoas gostam de ver erros, né, de falar do que o outro está fazendo, se isso é de acordo com a palavra, se não é, se está fazendo isso, fazendo aquilo.
Não, você tem que verificar a natureza da sua obra. O que você tem feito diante do Senhor? Ah, irmão, não tenho feito nada porque eu trabalho muito, estudo muito, não estou fazendo nada. Está fazendo sim. Né? Quando você faz nada, você está fazendo alguma coisa. Está havendo a edificação de alguma coisa. Né? Senhor Jesus. Aqui na camisa, né, eu coloquei essa camisa de propósito. Né? Aqui tem aqui, ó, eu para baixo e Cristo para cima. Né? Aqui fala, né, que a gente deve, né, aquele que quer vir após o Senhor, né, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir o Senhor. Né? Então aqui ele está falando nesse sentido, né, de que o nosso eu tem que diminuir e Cristo aumentar. Mas nós também podemos pegar o sentido aqui, olha, toda vez que eu seguir o meu eu fazer a minha vontade, meu caminho é para baixo. Mas toda vez que eu fizer a vontade de Cristo, meu caminho é para cima. Né, Senhor Jesus. Quando eu comecei a reunir isso, eu li isso num livro, né, também já ouvi isso também, uma palavra do irmão falando, né, que o arrebatamento na nossa vida ele vai acontecendo aos poucos. Né, que ele está mostrando que se você for fiel ao Senhor, você vai receber galardão. O galardão é de entrar no reino, reinar com o Senhor por 1000 anos. Não é uma questão, o galardão não é uma questão de salvação. A salvação você recebeu pela fé. Né? Não é pelas obras, é pela fé. No momento que você crê, você já recebeu a salvação. Ó Senhor Jesus. Mas agora a gente precisa edificar sobre Cristo. A gente precisa desenvolver essa fé. Senão o que eu estou produzindo é o quê? Iniquidade. Ó Senhor Jesus. Né? Antes eu achava que iniquidade, né, era uma espécie de pecado, né, era você fazer coisas contrárias a Deus e tal. Não, a iniquidade ela pode até ser mesmo coisas boas. Né? Igual falou aqui, né? Não são coisas boas. Senhor, em teu nome pregamos o evangelho, não é bom isso? Né? Em teu nome expulsamos demônios. Poxa, tirou demônio da vida das pessoas, isso não é bom? Né? Em teu nome fizemos caridade. Fizemos muita coisa no nome do Senhor, não é bom isso? Mas o Senhor fala, isso é iniquidade. A iniquidade é você não consultar o Senhor, você não ter a aprovação de Deus. Né? Senhor Jesus, é Deus ter uma direção e você não pedir nada, você sair na frente, você fazer as coisas do seu jeito. Ó Senhor Jesus. Então podem ser até mesmo coisas boas. Por isso o Senhor está mostrando para nós aqui nessa palavra. Qual é a natureza da nossa obra? Ó Senhor Jesus. Né? Quando vem as provações, vem as situações, você está firme no Senhor ou não? Né? Quantas pessoas eu já vi, né, que já vi ali, né, muito conhecimento da palavra, Senhor Jesus, saber citar a Bíblia, leu inúmeros livros, mas quando veio a provação, se afastou do Senhor. Hoje está no mundo. Senhor Jesus, por quê? Era algo muito aparente, muito bem desenvolvido, mas era cheio de madeira, feno e palha. Quando veio o fogo, não conseguiu ficar. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber, irmãos, nós estamos passando por situações, todo mundo está passando por situações. Mas a questão, o que está sobrando da nossa obra? Né? Ali quando você vai diante do Senhor, diante dos problemas, diante das situações, você ainda vê Cristo, você vê a transformação que Deus está fazendo na sua vida. Ó Senhor Jesus, hoje tem muitas pessoas fazendo coisas grandiosas, volumosas, todo mundo vê, né? Senhor Jesus, mas quanto de Cristo tem ali? E se acontecer um escândalo, alguma coisa, quantos vão permanecer? Ó Senhor Jesus, né? Hoje quantas pessoas aí, né, se dizem defensores da verdade, não, eu sou pela Bíblia, isso e aquilo, e aí só abrem a boca para condenar. Não, condeno ministério tal porque aconteceu isso, ministério tal por causa daquilo outro. Só estão olhando para homens. Nós precisamos olhar para Deus. Se eu olhar para o homem, se eu olhar para mim mesmo, é só descendo. Olhar para Cristo, eu vou só subindo. Então, como eu estava compartilhando no início, né, eu li isso no livro, né, a questão do arrebatamento aos poucos. Né, não quer dizer que um dia você está aqui ligado nas coisas da terra, Deus vai vir e vai te levar. Não, aos poucos você vai saindo. Né? Por isso que a Bíblia fala que, né, existem homens dos quais esse mundo não era digno. Né? Sem anjos, eram pessoas que não estavam ligadas nas coisas dessa terra. Ele já foi se desligando aos poucos, ele já estava vivendo numa esfera celestial. Né? Senhor Jesus, Paulo já vendo o vídeo de Paulo, ele se largando, se deixando as coisas, ele já não se importava mais com certas situações, ele não tinha ciúmes. Né? Ele viu ali toda aquela situação, né, mas falou para os irmãos, olha irmãos, quem é Paulo, quem é Apolo, são apenas servos. Né? Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, mas sabe quem é a lavoura de Deus? Sabe quem é o edifício de Deus? Sois vós. Ó Senhor Jesus. Né? Então, cada um desempenhou a sua função.
Então por que vocês estão olhando para a gente? Olhem para Cristo, olha como Cristo deu crescimento para vocês. Nós estamos aqui para levar vocês para Cristo. Olhem para Cristo. Mas eles estavam insistindo em olhar para eles, para ver quem era o melhor, quem discutia melhor, quem falava melhor. Ó Senhor Jesus, resultado é só olhar para o homem, olhando para o homem, ó, só se ligando nas coisas dessa terra. Terra, coisa terrena, discurso, fala bem. Ó Senhor Jesus, e Paulo preocupado aqui, ó, Cristo, estão recebendo crescimento de vida. O fundamento é Cristo. Tudo para Paulo era Cristo, Cristo, Cristo. E esse crucificado. Ó Senhor Jesus. Então precisa perceber, né, a obra do Senhor, a vontade do Senhor, a igreja do Senhor. Né? Senhor Jesus, mas o que está preocupado hoje? Né? Coisas pessoais, coisas do meu eu? Né? Ou eu estou preocupado com as coisas celestiais, as coisas de Cristo? Nós precisamos ir aos poucos, deixando as coisas dessa terra. A nossa pátria é celestial, nós não temos nada aqui. A única coisa que nos liga a essa terra aqui é o nosso corpo físico. Na volta do Senhor, o nosso corpo vai ser revestido de glória. Não vai ser, esse corpo físico não vai existir mais. E aí acabou a nossa ligação com essa terra. Ó Senhor Jesus, então quando Cristo olhar, você já está desligado dessa terra. Você já está num patamar o quê? Para receber o galardão. Mas se você se preocupa com as coisas dessa terra, você já está recebendo o seu galardão. Então Cristo não tem parte com você. Ó Senhor Jesus. É isso que o Senhor fala ali quando Ele ensina para nós a oração em Mateus 6. Olha, tem alguns que vão para as praças, né? Rasgam as vestes, né? Desembaraçam os cabelos para parecer que estão ali jejuando, são piedosos, estão ali sendo a vontade de Deus. Aí o Senhor fala, mas eles já de fato já receberam o seu galardão, já receberam o tapinha nas costas, o elogio, a glória dos homens. Mas o Senhor fala que nós devemos fazer o quê? Fechar a porta do nosso quarto e em secreto, né, pedir ao nosso Pai Celeste que em secreto vai nos retribuir. Então, é isso que o Senhor está mostrando para nós, que a gente precisa se preocupar é com aquilo que é interior, aquilo que vai gerar edificação em nós, né, aquilo que vai gerar em nós transformação de vida. Por isso mostrou, né, o ouro, a natureza divina, os atributos divinos, né, a prata, a redenção de Cristo, a humanidade perfeita de Cristo que nos ajuda a gente a receber essa natureza de Deus, e as pedras preciosas que trazem para nós transformação de vida. Né, a Bíblia fala, né, que no fim dos tempos, né, o amor ia se esfriar de quase todos por se multiplicar a iniquidade. Quando eu li esse versículo, né, antes eu achava que, olha, é porque ia multiplicar a maldade no mundo. Mas como eu compartilhei no início, iniquidade não são só coisas ruins. Hoje é muito mais fácil as pessoas seguirem doutrinas, seguirem um monte de outras coisas, filosofias, né, porque é mais fácil. Você não precisa ter Deus, né, como seu guia, como seu cabeça. Você não precisa negar você mesmo. Você não precisa fazer nada. Você só vai fazer aquilo que você quer. Mas Deus chama isso de quê? Iniquidade. Senhor Jesus. Então o que a gente tem que usar hoje como termômetro? O amor. Né? Senhor Jesus, por se multiplicar a iniquidade, né, por aumentar o número de pessoas que não querem obedecer a Deus, né, o amor se esfriará de quase todos. É o que acontece hoje. As pessoas falam dos ministérios, falam das situações, falam das pessoas, mas não apontam uma saída, não tem amor. Não é por amor que estão mostrando essas coisas, mas é para ganhar fama. Como ele tocou aqui, para usar a obra de Deus, para ganhar fama, poder, autoridade, fã-clube. Ó Senhor Jesus, mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer uma obra verdadeira, que de fato edifica a casa de Deus, que Deus pode contar. Se a gente for fiel a Ele, Senhor Jesus, Ele vai nos dar o galardão naquele dia, né? Reinar com o Senhor por 1000 anos. Ó Senhor Jesus, se a gente for infiel, a gente vai estar junto com todos os outros, né? O irmão até cita aqui, né? Aí o Senhor vai ali do outro lado, né? Com a porta fechada, né? Que aqui ele fala, nesse momento, quem tinha que entrar no reino já está do lado de dentro, né? E aí o Senhor está com a porta fechada, eles batem a porta e falam, Senhor, em teu nome. Aí só fala lá do outro lado da porta, com a porta fechada, ó, não tem lugar para vocês, vocês não foram aprovados, vocês nunca me consultaram, fizeram o que vocês quiseram, o resultado é esse aí. Ó Senhor Jesus, mas se a gente confiar no Senhor, exercitar o Espírito, Senhor Jesus, a gente vai segui-lo, né? Segui-lo de maneira fiel e segui-lo até o fim. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.